Santa Casa e você. Apoio Biomega, Medicina Diagnóstica. Centerlimp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Olá, telespectador, olá, telespectadora. Está no ar mais um programa Santa Casa e você. No programa de hoje, um programa especial, vamos falar sobre a história, um pouco da rica história do hospital mais antigo das Américas. Para quem não sabe, ainda não sabe, a Santa Casa foi o primeiro hospital a ser fundado em todas as Américas. Para falar sobre essa rica história, eu recebo aqui uma das pessoas com maior formação cultural que eu já conheci, um advogado, brilhante advogado, que hoje também é presidente do Conselho Deliberativo da Santa Casa, Écio Lescreck. Muito obrigado, doutor Écio, pela presença. Seja bem-vindo. Eu que lhe agradeço, Guto. É quase que uma satisfação muito grande e honra também vir aqui participar do seu programa e dizer que eu gostaria de ser 1/1000 daquilo que você anunciou na minha apresentação. E só mesmo o seu coração maravilhoso e a nossa amizade seria capaz de colocar essas palavras em meu favor. Mas são verdadeiras, são verdadeiras. Olha, ainda que assim não fosse, né? Aquilo que nos agrada é sempre verdade. Doutor Écio, a Santa Casa como eu disse no começo, um hospital quatrocentão, até mais, né? Fundado em 1543, por Brás Cubas, o primeiro provedor da Santa Casa. No começo, como era o organograma, como funcionava a administração do hospital? O Brás Cubas era o provedor, ou seja, quem deveria prover o hospital, veio também com essa função dada pelo rei de Portugal, criar aqui na região um hospital para o atendimento das pessoas. Então, na época, como você disse, a Santa Casa de Santos é a primeira Santa Casa das Américas e a quarta do mundo. Então, a nossa cidade tem orgulho de 3 coisas extraordinárias que só Santos pode ter. O maior porto da América Latina, né? O glorioso Santos Futebol Clube, que conseguiu parar até guerra na África, quando se apresentou. E tem coisas que o pessoal não sabe. Foi o primeiro time do mundo a marcar 100 gols numa competição, num ano, em 1932. E eu sei até a linha do Santos, era Siriri, Camarão, Araquém, Feitiço e Evangelista. Nunca nenhum time de futebol tinha marcado 100 gols num ano, numa temporada, né? E numa época, desculpa te interromper, numa época que não se jogava de 2 em 2 dias, não, né? Eram menos jogos. Muito menos jogos. E mais, por exemplo, além de ser aqui onde surgiu para o mundo o atleta do século XX, né, o Rei Pelé, com mais de 1.400 gols, né? Também o pai do Pelé, o seu Dondinho, né, João Ramos do Nascimento, também bateu um recorde e nunca ninguém superou quando foi jogador de futebol. Ele conseguiu numa partida marcar 5 gols de cabeça. Mas voltando, nós temos o Santos Futebol Clube, temos o nosso porto maior da América Latina e temos a primeira a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia das Américas e a quarta do mundo. Foi fundada em 1543 pelo fidalgo Brás Cubas, que veio com uma determinação do rei de Portugal para que instalasse realmente. O Portugal sempre teve isto, ele sempre tratou as suas províncias como se fosse parte dele próprio. Tanto que ele veio com esta missão, fundou a Santa Casa exatamente no dia 1º de novembro, dia consagrado a todos os santos, daí o nome, né? Santa Casa da Misericórdia de Todos os Santos. Porque existia uma influência muito grande da Igreja Católica em tudo que se fazia à época. Ainda tem uns resquícios dessa influência até os dias atuais, mas na época era muito forte mesmo. Todas as expedições para a descoberta dos novos mundos eram financiadas, né, as expedições, pela Igreja Católica. E assim, tudo que se descobrisse tinha também conotação de religião, né, da religião católica. Então a Santa Casa
não fugiu disso, dessa situação que se observava. Então, Brás Cubas chegou, ele recebeu as Seis Marias aqui, nós vivemos aqui na ilha de São Vicente. Mas no passado, ela tinha um nome tupi-guarani, chamava-se Ilha de Guaiaó. Guaiaó. Guaiaó era um pássaro do bom agouro, que se dizia na época, né? Quando ele cantava, significava que boas coisas iam acontecer. E Santos, que não existia Santos naquela época, fazia parte dessa ilha de Guaiaó, existia uma região aqui que os índios chamavam de Inguaguaçu. Inguágua, na linguagem tupi-guarani, significa enseada. Açu, todos sabem, açu é grande, né? Então, Inguaguaçu era enseada grande, né? E então, Brás Cubas veio e tomou posse das Seis Marias, com a missão, vinda de Portugal, de fundar aqui a Santa Casa da Misericórdia, como foi no dia 1º de novembro, de Todos os Santos, né? Daí, mais tarde, virou o nome de Santos. E, além disso, depois de 3 anos, em 1546, o próprio Brás Cubas, então, fundou a nossa cidade de Santos, né? Então, o hospital veio antes da cidade? Antes da cidade. Da vila, no caso, né? Da vila, não tinha cidade, era a vila. E Brás Cubas foi, durante 29 anos, provedor. E provedor, na época, era aquele que punha no próprio dinheiro. bolso. Exato, né? Então, exatamente, não tinha onde se socorrer, era dele próprio. Depois que ele terminou a gestão dele como provedor, a Santa Casa fechou, ficou 1 século e meio sem funcionar, porque ninguém se dispunha a carregar esse ônus pesadíssimo, né? À época, de sustentar um hospital, primeiro das Américas, né? E então o Brás Cubas foi uma pessoa importantíssima. Atribui-se até a fundação de Mogi das Cruzes, né? Atribui-se, não sei se corresponde a Arenano, também a Brás Cubas. Que ele teria subido aí a Serra do Mar e também... Então, a história, ela se mistura entre fatos e ficções, né? Mitológicas, né? Lendas urbanas, lendas. Há divergência, inclusive, de historiadores acerca de muita coisa da nossa história. Estávamos conversando há pouco sobre o descobrimento do Brasil, que aprendemos nos bancos escolares, que foi dia 22 de abril de 1500 por Cabral, mas, na verdade, existiu o Tratado de Tordesilhas muito antes disso, que dividiu as terras entre Portugal e Espanha, exatamente onde se citou o Brasil. Ou seja, eles já sabiam da existência dessas terras. Então, consta que em janeiro de 1500, 2 marujos espanhóis, né? Eu disse há pouco, o Ianês Pinzón e um outro chamado Diego Lepe. Esses 2 espanhóis aportaram na costa de Pernambuco, chegaram até a fundar lá alguma coisa na língua espanhola, e depois voltaram para a Espanha. A Espanha até dá a eles esse reconhecimento de que eles são os verdadeiros pioneiros nas Américas. Do Brasil. Mas não reivindicaram a descoberta porque respeitaram o Tratado de Tordesilhas, como essa parte corresponderia à parte leste e a parte pelo Tratado de Tordesilhas pertencente à Espanha seria a oeste, não seria então essa parte pertencente. Isso deve ter até acelerado a esquadra comandada por Cabral de vir aqui, e surgiu aquela história de que houve um desvio, que eles iam para a África e veio para o Brasil, mas foi estranho porque o Cabral até aquele momento ele nunca tinha comandado esquadra nenhuma e era uma esquadra grande. Por que seria, né? Que talvez a função dele, como nós estamos conversando agora há pouco, seria mais burocrática, ou seja, não era para descobrir nada, mas apenas para cumprir assim, um assentamento, né? uma ocupação física de algo que já estaria ao bem de Portugal, né? Sem que aquilo fosse o descobrimento. Mas essas questões da história é que fazem, digamos, a gente pesquisar, ir atrás. Daqui um pouco descobre um outro fato, e aí aquilo que disseram que era verdadeiro não é mais, muda-se para um outro, né? Porque a história é assim, né? Reescreve-se a história. Reescreve. Mas importante mesmo nossa presença aqui no programa é falar da fundação desse hospital, que é uma coisa extraordinária para todos nós. A primeira sede, a gente vê a Santa Casa hoje ali na rua Dr. Cláudio Luiz, Avenida Cláudio Luiz da Costa, mas a Santa Casa não foi fundada ali. Não. Qual foi o primeiro lugar
A fundação da primeira Santa Casa onde ocorreu. Sempre, naquela época, como não existia Santos, né? Existia a ilha de Goiaó, né? Que era a ilha de São Vicente. Então, se supõe que seria onde é hoje a recebedoria de rendas estaduais. Mesa de renda. Perto do Outeiro de Santa Catarina? Eu não sei se seria bem ali. Ainda, ou mais para cá. Não se tem exatamente isso. A segunda, porque nós estamos na terceira, a segunda foi exatamente na Praça Mauá, que ela tinha outro nome naquela época, obviamente não tinha Praça Mauá, mas era o local. E aonde está hoje, né, foi inaugurado em 1945 pelo presidente Getúlio Vargas, né, onde está agora na doutor... Costa. Cláudio Luiz da Costa. Cláudio da Costa, exatamente. Estamos lá desde 1945. O presidente da República veio aqui na época, Getúlio Vargas, para fazer então a inauguração desse prédio. Ficou. Então ela foi erguida onde era o primeiro núcleo urbano da vila, perto do porto, dos Trapiches, né? Não existia esse cais que a gente tem hoje. E ela ficou... Eu não tinha essa informação que ela passou quase um século fechada. Porque não tinha ninguém para tomar posse. Manter. Manter, né? E a retomada do serviço? Veio um outro provedor? Como é que aconteceu esse... Veja, aí se dispuseram a dar sequência porque era muito importante naquela época, por causa das doenças que se tinham. Né? Imaginemos, hoje, por exemplo, em função de um vírus, né? O mundo inteiro está apavorado. Imagina 500 anos, não existia penicilina, não existia antibiótico, não existia nada, mas os vírus existiam, as doenças existiam. E morria muita gente, realmente era uma dificuldade enorme. E havia que se dar alguma forma, algum tratamento, alguma resposta, principalmente àqueles que vinham de Portugal para cá. As pessoas não gostavam muito de vir para cá, não. É verdade mesmo. Era quase que um castigo vir para o Brasil. Há histórias em que os náufragos, né, muitos pulavam do navio para não chegar aqui nas costas brasileiras e serem devorados aqui por índios, né? Selvagens e tal. E mesmo o que eu estava dizendo com relação à história do Brasil, a família real veio para o Brasil quando o Napoleão Bonaparte invadiu Portugal, né? Porque Portugal era aliado da Inglaterra nas guerras napoleônicas entre a França e a Inglaterra. Isso atiçou o Napoleão, ele invadiu Portugal, a família toda real veio para o Brasil, fugiu para... Quando eles, os portugueses, a nobreza, né, veio para o Brasil, aí sim, aí transformou o Brasil assim na sede do reino de Portugal, abriu as portas às nações amigas e tal, e aí houve aquele... Aí que o Brasil entrou para a história, por exemplo. Começou a se desenvolver. É claro, porque passou a sediar o reino de Portugal. Portugal era muito importante naquela época. Foi a primeira potência marítima, né? Sim, no século XVI tem a escola de Sagres, o infante Dom Henrique, né? Ele era apaixonado por atividades marinhas, né? Marítimas. Então, os grandes navegadores cursaram a escola de Sagres, né? Então, isso foi muito importante. Então, depois que a Napoleão caiu, a família real voltou para Portugal, né? Voltou e abandonou o Brasil. E ficou aqui Dom Pedro I, que naquele famoso dia do fico, né? Se é para o bem da nação, diga ao povo fico e tal. E aí o Brasil começou a viver uma outra história, se tornando independente, digamos, do ponto de vista da administração do Reino Unido. Mas continuou sendo ainda, até que veio a nossa independência. O brado de independência, que também foi uma parte muito, muito polêmica da história, né? Chega a ser até mitológico, né? Muito até dizem fantasioso o grito. Há até uma história dentro da nossa Irmandade, na Sônia, que na época Gonçalves Ledo, né, que era um presidente de uma loja maçônica no Rio de Janeiro, chamada Amor e Luz, daqui a pouco me lembro dela. Ele pediu a Dom Pedro I, que era o segundo, na linguagem nossa aqui fora, seria o segundo vice-presidente da loja, intimando a ele que tinha que devolver teria que libertar o Brasil dos vínculos de Portugal, porque uma potência dessa, um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a costa teria voltado à porção Atlântico, o mar, poderia ser uma secla, né,
Vira reboque do... satélite. Nunca no universo não existe um satélite que fosse 200 mil vezes maior do que um planeta, né? O satélite é satélite. Isso aconteceu no dia 19 ou 20 de agosto de 1822. Logo depois, houve então a nossa independência, né? No dia 7 de setembro. Mas foi uma independência esquisita. Estou trazendo à baila esse assunto porque vincula também toda a herança portuguesa, e a Santa Casa é uma das maiores aqui na nossa tradição, nossa cultura. Não fosse só a nossa língua, né? Que eu estava dizendo para você, que é a última flor de laço em culto e bela, como diz o Olavo Bilac, mas nós continuávamos a sermos ainda governados pelas ordenações portuguesas. Então, que independência tinha, né? Aí forçaram, inclusive, Visconde de São Leopoldo, um santista, né? E a família Bonifácio Andrade de Silva e tal, forçou o nosso, então, imperador a que ele conseguisse uma Constituição, uma certidão de nascimento para a nossa soberania, né? Um país é país quando é soberano, né? E aí, forçado por essas circunstâncias, Dom Pedro resolveu, então, convocar uma Assembleia Nacional Constituinte e tal. Quando apresentaram o esboço para ele da Constituição, ele via que os poderes dele ficavam limitados, da mesma hora rasgou aquilo e mandou prender todo mundo. Isso aconteceu mesmo. E aí, muito tempo, uns 2, 3 anos depois, é que foi então uma nova Constituição. Mas tinham 4 poderes. Otorgou, né? Era o executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador do imperador. Quer dizer, se ele não gostasse nada daquilo que tinha sido resolvido antes, e tinha o poder ele decidia. E aí volta a história, por exemplo, vem a história do nosso conselho, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, retomamos o Conselho Deliberativo da Santa Casa de Santos. É um minutinho só. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresariais, prestando o melhor atendimento, com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 112 no Térreo. Telefone 3232-1666, WhatsApp 99121-9947 ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais como a doença crônica gengival periodontite podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco. Visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio Aesp Odonto. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje recebemos o presidente do Conselho Deliberativo da Santa Casa, Dr. Écio Lescreck, advogado Écio Lescreck,
conhece muito da história da Santa Casa e também da nossa região. Estamos falando a respeito da história do hospital e agora, no segundo bloco, o Dr. Écio vai falar a origem, como surgiu o Conselho Deliberativo da Irmandade da Santa Casa. Então, Guto, nós estamos dizendo lá a origem da Santa Casa, a fundação, etc. Com o tempo, para se adequar à legislação civil que regula o Estatuto de Direito Privado, né? Ou seja, as relações que todos nós temos com a sociedade, então houve uma necessidade de adaptação, né? De adaptar-se a essa legislação. E aí a Santa Casa, que antes, no passado, se regulava apenas por uma disposição da época do reinado e depois do Império, né, se transformou numa entidade de prestação de serviços sem fins lucrativos. Por isso é a associação, não é sociedade, é a associação. A sociedade se difere da associação porque a sociedade tem fins lucrativos, a associação não tem. Então quem entra numa sociedade, por exemplo, é um sócio. Quem entra numa associação é um associado. Na Santa Casa, pela nossa carta de compromisso, esses associados, ou seja, aquelas pessoas que iam para lá para ajudar o hospital, nas dificuldades que o hospital sempre teve, né? Hoje vivemos uma nova Santa Casa, mas o passado dela sempre foi de muita luta, de muito sofrimento, né? São chamados, esses associados são chamados de irmãos, pela carta de compromisso, né? E aí, de qualquer forma, para se adequar à legislação civil, tem que ser um poder executivo, que nas associações e sociedades chama-se a diretoria, o presidente, nós chamamos de provedor, o vice-presidente, vice-provedor, os membros da administração, tesoureiro e tal, nas outras entidades chamamos de diretores. Tem o poder, o legislativo, que é bicamaral, são duas câmaras. Muita gente fala cameral. Câmara, na verdade, para mim é máquina fotográfica, onde é um colegiado, isso é câmara. Eu vejo deputados, senadores falar em Brasília que o Congresso é uma entidade bicameral, não é cameral, é camaral, duas câmaras, né? Mas aqui nosso sistema bicamaral se compõe do Conselho Geral, que é composto de 90 membros, né? E o Conselho Deliberativo, ao qual eu tenho a honra de presidir nos dias atuais, de 30 membros. Esses 30 membros são eleitos pelo Conselho Geral, anualmente, pelo terço. Cada ano tem um terço que é renovado, de 10 titulares e 5 suplentes. Do Conselho Geral saem os integrantes do Conselho Deliberativo. São eleitos por ele, pelo Conselho Geral, e tomam posse no Conselho Deliberativo, anualmente. Bianualmente, que de 2 em 2 anos, é eleita a mesa do Conselho Deliberativo e também a mesa administrativa, a provedor e o vice-provedor. São eleitos. Acho, e o provedor também acha, que esse mandato, para ele, principalmente, para o provedor, é curto demais, só 2 anos, né? Fica muito estreito o tempo, pouco tempo, né? Para se fazer, administrar uma entidade tão enorme, tão grande, tão importante. Estamos pensando, inclusive, a fazer uma reforma do Estatuto, até para adequar ao sistema da legislação civil atual, quanto também para aperfeiçoar a nossa carta compromisso, transformando ela num estatuto mesmo, porque numa entidade privada, a sua certidão de nascimento é o estatuto social. Nós chamamos de carta compromisso, ainda temos esse atavismo, essa tradição do passado. Mas a principal missão do Conselho Deliberativo é exatamente essa: incorporar, dar posse ao terço que é eleito anualmente pelo Conselho Geral, de 2 em 2 anos eleger a sua própria mesa e também a administração, que é composta pelo provedor e o vice-provedor. Os demais cargos da administração são nomeados pelo próprio provedor. Aí também há um questionamento, porque pela legislação civil, todos os membros de uma diretoria também são eleitos e não nomeados, né? Como dá a impressão, por exemplo, então, que se você nomeia alguém, aquele alguém está com a obrigação de cumprir aquilo que você está determinando. Já quando é eleito, não. Tem um mandato que lhe confere a prerrogativa de representar uma parcela dos eleitores. Tem uma autonomia dentro. Autonomia no seu mandato. Então, ele não pode ser mandado embora, né? Não pode ser exonerado. Ele, no caso, teria, se quisesse sair, teria que renunciar ao mandato. Já quando é nomeado, não. Nomeado, que se chama ad nutum, né? Quer dizer, fica a mando do nomeador.
aí o sujeito fica meio enfraquecido, né, no exercício das suas atribuições, porque, a rigor, ele não é o detentor do seu mandato, não tem mandato, dos membros da administração. Nas entidades privadas, não. Todos os membros da administração são eleitos. Muito bem. Então, o Conselho se reúne para dar posse ao terço, para resolver questões importantíssimas de alçada da administração. Por exemplo, recentemente foi criado o Instituto Santa Casa de Saúde. Por quê? Aqui é uma cidade muito grande. As Santas Casas que mantêm convênio com o SUS, por exemplo, elas não podem firmar convênios com outros órgãos públicos. Há um impedimento, já que ela tem um convênio com o SUS, chamando de saúde, não poderia ter convênio com outros órgãos da administração pública. Então, a exemplo do que foi feito lá na Santa Casa de Porto Alegre, né, criou-se um instituto de saúde. E foi criado pela Provedoria o ano passado, né, um pouco antes da pandemia, do início da pandemia, esse instituto que dá condições de que haja esse relacionamento, esses convênios com outros órgãos públicos, as prefeituras, qualquer outro órgão público, né? E foi criado e nós, então, recentemente, homologamos esse tipo de criação de instituto que vai ajudar em muito a Santa Casa, abrindo assim, uma expectativa muito grande de servir as outras prefeituras da Baixada Santista e região, coisa que não poderia fazê-lo pelas vedações impostas, né, pelo convênio que tem com o SUS. Também o plano de obras, né? A Santa Casa realiza, a cada mês é uma obra que se inaugura, né? Isso tem que ter um plano de obras, né? Então o Conselho, analisando que realmente isso é importantíssimo para toda a cidade e região, analisa e tem dado total apoio nesses 3 mandatos. Já, o Ariovaldo, o Dr. Ariovaldo está no 3º mandato. As realizações da Santa Casa, da Provedoria, da administração, e ela tem conseguido essa pujança, né, que hoje nós admiramos. Eu sinto isso, eu estou lá há 36 anos. Eu estou na Santa Casa há 36 anos. Eu fui levado à Santa Casa pelo meu amigo, Dr. Lauro Soto, na época que o Dr. Antônio Manuel de Carvalho, que chegou a ser prefeito de Santos, era o provedor. E sempre ocupando o cargo no Conselho Geral. O Carvalhinho foi prefeito primeiro ou provedor primeiro da Santa Casa? Não. Ele foi prefeito nomeado, depois ele foi provedor. Quando eu fui para lá, ele era o provedor e o prefeito de Santos era o nosso saudoso prefeito, incomparável, o prefeito Oswaldo Justo, né, do qual eu tive a honra de ser o secretário dos assuntos jurídicos, né? E fundamos até uma loja nossa maçônica com o nome dele. Mas ele, o Carvalhinho, que nós chamamos de Carvalhinho, Antônio Manuel de Carvalho, ele foi prefeito nomeado antes de ser provedor da Santa Casa. Depois veio o Levi, um homem extraordinário, maravilhoso, mas ficou pouco tempo, faleceu também logo. Depois veio o seu Neves, que ficou 27 Manuel anos. Lourenço das Neves? 27 anos, um homem boníssimo, um homem de um coração. Depois veio meu amigo Félix Ballerini, ficou 2 mandatos lá. E estamos com o Ariovaldo Feliciano, né, que caiu do céu, né? Batendo recordes. A Santa Casa virou uma nova Santa Casa. Agora, por exemplo, no dia 2 de julho, completamos 70 anos do nosso... a parte do que se trata do velório e tal, 70 anos, né? Tá sendo Serviço de luto. Serviço de luto. Está sendo todo adequado e tal, etc. E vamos construir, ele, né? Mas todos nós ajudando aqui, dando respaldo, a uma cerimonial de cremação. Cerimonial de cremação. Muitas pessoas interpretam, por exemplo, que o memorial faz cremação. Não faz cremação. Ele faz um cerimonial de cremação. Na verdade, a cremação é feita fora da cidade de Santos, até porque as leis municipais não permitem isso. Então, se não me falha a memória, é feito em outra cidade, eu não me lembro qual é a cidade que se faz. Mas a Santa Casa, então, logo irá inaugurar o cerimonial, onde as famílias, com 90 e poucos assentos, para que os familiares, então, ali no seu último momento, possam se despedir do seu ente querido, né? É uma área de 1.000 metros quadrados, vai funcionar exatamente ao lado de onde é o velório.
E, enfim, a cada mês é uma obra nova, né? Cada vez uma obra. Então, o Conselho está ali para respaldar isso, que dignifica e valoriza a nossa região. E o Ariovaldo sempre conversa comigo e falou: Écio, eu sei que nós ainda não temos um hospital modelo, né? Não temos, que isso seria um patamar ainda a ser atingido. Nós temos um hospital moderno. Agora, com certeza. E logo, logo pretendemos que ele seja modelo para as outras unidades hospitalares espalhadas pelo nosso país. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Nossa produção aqui nos informa. Santa Casa e você, agradeço demais a sua presença, Écio Lescreck, contando um pouquinho da rica história do hospital, que se confunde com a história da cidade e do país. Muito obrigado. Despeça-se dos nossos telespectadores, por favor. Olha, foi um prazer do início, mas agora estar com você até o final desse programa. Gostaria que todos apreciassem e valorizassem muito o trabalho da nossa querida Santa Casa. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Biomega, Medicina Diagnóstica. Centerlimp, mudando a cultura, simplificando a limpeza.